Amém. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Assim nos diz a palavra de Deus. Graça e paz vos sejam concedidas abundantemente pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. O seu divino poder nos presenteou com tudo o que contribui para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e por sua força poderosa. Por elas foram-nos concedidos os bens prometidos, os maiores e mais valiosos, a fim de que vos tornasseis participantes da natureza divina, fugindo da corrupção que a concupiscência espalha no mundo. Por isso mesmo, dedicai todo esforço em juntar à vossa fé a fortaleza. A fortaleza, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a constância. A constância, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Se estas qualidades existirem e crescerem em vós, não vos deixarão vazios e estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem delas carece é um míope, um cego. Esqueceu-se de que foi purificado de seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, cuidai cada vez mais de confirmar a vossa vocação e eleição. Procedendo assim, jamais tropeçareis. Desta maneira, vos será largamente proporcionado o acesso ao reino eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o 11. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graça e paz. É bom, né, a gente ler com calma a palavra de Deus, porque a gente entende que aquilo que parece saudação, na verdade, é uma comunicação. É que a gente acha que saudação é que nem bom dia, né? Bom dia, saudação. Não. Segundo Deus, a nossa saudação precisa ser um voto, precisa ser uma proclamação, precisa ser um bom augúrio sobre a pessoa, precisa ser uma bênção. Por isso que quando nós entramos na casa de uma pessoa, nós devemos saudar aquela casa. A paz esteja nesta casa. Não é simplesmente um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, mas um desejo que se realiza. Então, vou dizer que mais do que um desejo, é uma bênção que se cumpre. É uma bênção derramada. Que a paz esteja nesta casa. E olha, quantos de nós fizemos uma experiência maravilhosa de encontro pessoal com Jesus. E quando nós fizemos isso, nós trocamos alguns cumprimentos que a gente tinha por outros. E passamos a encontrar as pessoas e desejar a elas a paz de Jesus. Alguns foram ficando mais tímidos, talvez mais envergonhados, e foram trocando a saudação por a paz. Outros até foram esquecendo um pouco essa saudação que não só o seu grupo lhe ensinou, mas que Deus lhe inspirou. Porque quando nós encontramos com uma pessoa que estabelece comunhão conosco, nós estamos entrando na casa que é o coração dela. E devemos nós dizer para esta pessoa também: paz a você, irmão.
Paz não é só dizer eu estou em paz contigo. Mas quando você diz paz para esta pessoa, você está dizendo a ela também: desejo que o céu desça sobre você, que Deus acampe ao seu redor, que Shalom aconteça, a saudação de Nossa Senhora, a sua prima Isabel, que Deus, a Shekinah, a habitação do Senhor se realize em sua vida, que Deus reine sobre você, que Deus vença. Tudo isso está quando nós desejamos a paz para os nossos. E a gente que é pai, a gente que é mãe, que privilégio a gente tem de abençoar os nossos filhos. Todos os dias, de manhã, eu abençoo meus filhos. Eles se aproximam e dizem: a bênção, pai. E eu os abraço, beijo e digo: Deus abençoe meu filho. E se vão sair, a bênção, pai. E se estão chegando, a bênção, pai. E por vezes, não é porque normalmente aperto a mão, dou um abraço, mas por vezes eu sento um deles, ou mesmo em pé, coloco as mãos sobre eles e digo: sim, que Deus te abençoe, te conceda toda a graça. E muitas vezes o abençoo com aquela palavra da Sagrada Escritura: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te mostre a sua face e conceda-te a sua graça, que o Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a saúde e a paz. Que Deus esteja contigo agora, te abençoando. Então não é simplesmente uma saudação, mas uma comunicação da graça de Deus. Graça e paz vos sejam concedidas abundantemente pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. O que é que nos confere graça e paz? O conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Isso nos concede graça. Entrar no conhecimento de Deus, mergulhar no coração de Jesus, entrar na intimidade de Deus. Entre na intimidade de Deus e você vai alcançar a graça. Entre na intimidade de Deus e você vai ter paz. Aquela paz que o seu coração anseia. Aquela paz inabalável. Que, olha, sem te dar força para esmagar os outros, torna você uma pessoa também inesmagável. Essa é a graça de Deus, que não nos deixa abalar mesmo quando os outros que estavam à nossa volta já caíram. Não é o que diz o Salmo? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. A graça de Deus nos permite isso. Permanecer de pé quando todos estão caindo. Não é Deus que vai derrubando, não. Deus é quem nos diz que pela graça ficamos em pé, mesmo quando milhares tombam. Porque a graça de Deus pode o que nenhuma outra armadura pode, o que nenhum outro escudo pode. Ouviu o testemunho? O que parecia um simples apego ao álcool se manifestou muito mais grave do que se parecia. E aquilo que parecia um surto, diante da cruz de Cristo, se revelou uma opressão diabólica. Que se você não entendeu isso no testemunho, estou te explicando agora. Porque pessoa surtada não fica querendo engolir cruz, não. Morder a cruz como sinal de desprezo, de ódio. A gente sabe quem é que faz isso. Mas a cruz de Cristo é sempre vencedora. Porque não é o madeiro pelo madeiro onde Jesus foi suspenso. Mas o madeiro banhado no sangue do Cristo. O madeiro ungido. E essa é a fé e a nossa prática cristã, porque também entre os irmãos evangélicos.
se unge com o óleo sagrado. O que é mais sagrado e mais poderoso? O óleo que nós abençoamos ou o sangue de Cristo derramado na cruz? Bendito madeiro que o sangue de Cristo tocou. Bendito sinal, terror dos infernos, alegria dos cristãos. Bendita a casa marcada com o sinal da cruz, na qual o espírito da morte não pode entrar, tem que passar batido, tem que passar direto. Porque quando o espírito da morte, como aconteceu entre os hebreus, naquela noite de Páscoa, tenta entrar numa casa para destruir aquela família, ou os membros daquela família, e se depara com o sinal do sangue do Cordeiro divino derramado na cruz. Porque se sangue de carneiros e bodes entram na nossa concepção como capazes de afastar o mal, isso é superstição. Isso é magia. Sangue de animal não é capaz de afastar o mal, nem que você derrame todo o sangue do mundo. Inclusive, existem algumas crenças que continuam nisso daí. E desnecessário é, porque o sacrifício definitivo já foi feito quando Cristo derramou o seu sangue na cruz. Que maravilha! Entra na graça de Deus, entra na intimidade de Deus e você vai ter graça e paz concedida por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a palavra de Deus nos diz, o seu divino poder nos presenteou com tudo que contribui para a vida. O poder de Deus nos deu tudo, nos presenteou com tudo que contribui para a vida. O que contribui para a piedade, mediante o conhecimento daquele que nos chamou, por sua glória e por sua força poderosa. Nosso Deus nos chamou a uma experiência de glória e de força poderosa. Força de vida e não de destruição. Força de libertação e não de aprisionamento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que entra nas nossas casas nessa manhã nos libertando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que está visitando você, levando a vida e fazendo com que esta palavra te revele que o seu divino poder presenteou você com tudo que contribui para a vida e para a piedade. Só que isso se dá pelo conhecimento dele, que nos chamou por sua glória e força poderosa. Por elas, pela glória e pela força poderosa, por elas foram nos concedidos os bens prometidos, os maiores, os mais valiosos, a fim de que nos tornássemos participantes da natureza divina, fugindo da corrupção que a concupiscência espalha no mundo. A perdição, que é essa inclinação para o desejo pecaminoso, para o prazer fútil e perdido, vai espalhando pelo mundo. Quanta gente abre mão de coisa séria, importante, preciosa, porque está viciado nos seus prazeres. Olha, gente, quando uma pessoa é viciada, seja no que for, ainda que seja num prazer, ela é capaz de destruir aquilo que de verdade tem valor para ela. Quanta família acabou, foi destruída. Casamento foi destruído. Relação entre pais e filhos foi destruída. Porque de repente um dos dois, seja o marido, seja a esposa, se deixava arrastar pela inclinação ao prazer de uma vida extraconjugal, de relacionamentos extraconjugais. Adultério. Olhava sua família e olhava a possibilidade de pecado, de erro, e dizia, não consigo deixar esse pecado. E porque não conseguia deixar o pecado, deixou os filhos, deixou a esposa, deixou o marido, virou as costas para os pais,
porque ficavam sempre falando, você tem que deixar essa vida, você tem que tomar um jeito. Porque os pais amam, né? Querem bem. A pessoa não suportou ficar ouvindo aquilo, foi embora. Não é? Nosso vício, nossa inclinação para o pecado nos faz abandonar o que é precioso para nós, o que de verdade tem valor. Então a corrupção vai se espalhando pelo mundo. Olha, quanta gente às vezes é favorável até o estabelecimento de leis que promove a permissividade, a promiscuidade, pensando na sua liberdade sexual. Mas esquece que com isso está abrindo uma porta para a doutrinação e a escravização dos seus filhos. Porque veja, quer transformar em lei aquilo que, de certa forma, quem quer já faz. Você não vê ninguém sendo preso porque está fazendo esses pecados, mas quer uma lei para tornar mais permissivo. Sabe por quê? Porque no fundo da sua consciência sabe que está errado e pensa que aquilo sendo regulamentado por lei vai convencer o coração de que está certo. Enquanto isso, a corrupção vai se espalhando pelo mundo. Quanta gente aí que se abandonou às drogas, se abandonou, se largou, se lançou de cabeça. E aí, porque quer ter facilidade de acesso a algo que só o destrói, pleiteia uma liberação de algo que um dia talvez vá alcançar os seus pequeninos, seus filhinhos. É terrível isso. Aí a palavra de Deus nos diz que Deus nos deu a graça, bens prometidos, maiores e mais valiosos, a fim de que nos tornássemos participantes da natureza divina. O único jeito da gente escapar da corrupção que a concupiscência espalha no mundo é ingressando na natureza divina. Essa é a porta que Deus abriu onde se possa abrigar. Do contrário, a pessoa é tragada. É tragada. É arrastada. Com todo o peso que isso impõe a ela. Eu sou apaixonado por um conselho de Santa Teresinha da América Latina. Maravilhosa ela diz assim a cada um de nós: vá a Jesus. Vá a Jesus como ao amigo mais íntimo. Ou como disse essa palavra, entra no conhecimento de Deus. Tenha intimidade com Deus, vá a Jesus, como você vai ao encontro do seu amigo mais íntimo e conte-lhe tudo o que se passa na sua alma. Ô minha irmã, será que não é isso que está faltando para você? Ir a Jesus como você vai ao encontro da sua melhor amiga. Ou como você, meu irmão, vai ao encontro do seu melhor amigo. Desse mesmo modo, ir a Jesus e contar para Ele tudo o que está passando pela sua cabeça. Contar para Ele tudo o que está passando no seu coração. Seus sentimentos, seus pensamentos e até as impressões que você sente no seu espírito, na sua alma. Talvez você sinta assim, está acabrunhado de peso, de cansaço. Fale para Jesus. Talvez o que passa pela sua cabeça é um desequilíbrio, é um descontrole, uma descompensação, uma tara de tarado, que você não tem coragem de contar para ninguém. E que até na hora que você vai rezar, você fica mascarando. Não, é isso que você precisa contar para nosso Senhor. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Porque esse desejo entra em mim e me consome. E às vezes é uma tara pelo álcool, como nós vimos ali no testemunho. Às vezes é uma tara por comida, mas que está matando você.
E o que para uns é só alimento, para você se tornou motivo de agonia, porque você só consegue pensar em comer, em comer, em comer. Quando você está à toa, você está pensando em comer. E quando você não está comendo, você está pensando na grande força que você tem que fazer para não ir comer. A vida ficou reduzida, ou ao momento que você está comendo, ou lutando para não comer. Resumiu sua vida nisso? Fale para Jesus. Ponha diante dele os seus medos. Ponha diante dele as suas lágrimas. Ponha diante dele os seus cansaços, que às vezes são cansaços. Ponha diante de Jesus as causas que você considera perdida, ou aquelas que você não considera perdida, mas você chora diante delas sem saber o que fazer, e que isso está oprimindo você na sua alma. Porque só assim você vai encontrar graça para vencer e paz para acalentar seu coração. Está faltando o quê? Está faltando ir a Jesus como se vai ao amigo mais íntimo e depositar aos pés dele e lá deixar, tá? Não tomar de volta aquilo que a gente leva em oração. Porque muitas vezes nós não encontramos libertação porque a gente entrega para Deus durante a oração e antes que a oração termine a gente pega de volta. Entregar a Deus em oração. Diz Santa Teresinha da América Latina, e ela diz por quê? Porque ninguém, palavras dela, ninguém como Jesus penetra o seu coração. Nem sua mãe, nem sua esposa, nem seu marido, nem seu filhinho, filhinha mais querido, nem seu melhor amigo conhece o seu coração como Jesus conhece. Ninguém nesse mundo ama você como Jesus te ama. É isso o que ela está ensinando e com propriedade, porque experimentou. E diz ainda, ninguém como Jesus saberá curar as feridas da sua alma, porque Ele vê com luz e poder infinitos e dá o remédio. Ele vê com luz e poder infinitos e dá o remédio. O seu divino poder, olha aqui, ó, nos presenteou com tudo, nos deu o remédio que contribui para a vida e para a piedade. Piedade é viver como filhos do nosso Pai do céu e não como escravos, como mendigos, como indigentes. Tem gente que tem um Deus infinito em riqueza, mas vive como indigente. Vive à margem da vida, vive como um escravo. Deus nos deu pelo seu divino poder, Ele nos presenteou com tudo, o que contribui para a vida e para sermos filhos, mediante o conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e por sua força poderosa. Além disso, ninguém como Jesus ama tanto você, já que Ele deu a sua vida para poder lhe dar o céu. Você pode ter muitos amigos, mas só um deu a vida para que você tivesse o céu. Teve mãe que deu a vida para que você tivesse a terra, para que você viesse à luz, para que você nascesse. Teve mãe que morreu no parto, inclusive escolhendo entre a própria vida e a vida do filho, escolheu a do filho. Se tiver que salvar alguém, salve a criança. Pode ser que tenha acontecido com você. Sua mãe deu a luz para que você viesse a esse mundo. Jesus e sua mãe deu a vida para que você viesse a esse mundo, porque desde que você nasceu que ela dá a vida a você. Jesus deu a vida para que você tivesse o céu. Sua mãe fez algo maravilhoso por você. Nem todos os dias da sua vida, em agradecimento, pagarão o que a sua mãe fez por você. Não tem dinheiro que paga as noites sem dormir, os cansaços enfrentados, as preocupações, os enfrentamentos em fila de hospital, ou para aqueles que sempre tiveram um pouquinho mais de dinheiro, não tiveram que enfrentar fila, as noites e os momentos sentado num banco de hospital, aflito.
Nenhum dinheiro desse mundo paga as orações da sua mãe por você quando você saía de casa até a hora que você regressasse. Seja você um filho bonzinho, né? Educadinho, todo cheio de horários regulares, ou você, aquele filho de horários trocados, que saía sem ter hora para voltar e que fez sofrer ainda mais sua mãe. Nenhum dinheiro nesse mundo pode pagar o que sua mãe fez por você. E ainda faz. Porque mesmo que ela tenha partido para junto de Deus, você pode ter certeza que de lá ela ora por você constantemente, pedindo a Deus que assegure a sua salvação. No entanto, o que a sua mãe fez não chega nem aos pés do que Jesus fez por você. Deu a vida para que você tivesse o céu. Porque o céu é a única vida verdadeira. A única vida verdadeira é aquela que é vivida perto de Deus. Tudo que você viver longe de Deus é plágio, é cópia, é baranga, cópia mal feita. Vida verdadeira é aquela que é vivida perto de Deus. Por isso que quando você começa a se afastar dele, você começa a chamar de lixo aquilo que você está vivendo. E se não chamou ainda, vai chamar. Minha vida é um lixo. Tem outros que dizem minha vida é um inferno. Porque a única vida verdadeira é aquela que nós vivemos perto de nosso Senhor. Nós poderíamos dar muitos outros ensinamentos aqui no Sorrindo para a Vida, com abordagens, com perspectivas completamente diferentes. Nós poderíamos tratar temas de grande utilidade pública, mas só te falar, não chega aos pés dessa verdade não. Porque você pode ser a pessoa mais instruída do mundo. Se você tiver uma vida afastada de Deus, de pouco vai servir para você esse conhecimento. Esse conhecimento, São Paulo disse, eu tinha e chamei de lixo depois que eu descobri o que é viver com Deus. Foi isso que São Paulo disse. Eu tinha conhecimento, eu tinha estudo, da minha nação eu era um destaque, eu era uma pessoa vista com muitos bons olhos, provavelmente seria um dos grandes mestres de Israel. No entanto, quando eu descobri a Cristo, percebi que todos os títulos que eu tinha eram esterco, comparado com esse tesouro de glória. A única vida que é verdadeira é aquela que é vivida perto de Deus. E isso não acontece por si só. É preciso que você se esforce para que aconteça. Olha lá, versículo 5. Por isso mesmo, dedicai todo o esforço. Porque você é uma pessoa de fé. Então o seu esforço tem que ser o seguinte: na sua fé, junte a fortaleza, some a ela, de somar, some a fortaleza. A fortaleza é a graça de resistir aos embates da vida sem esmorecer. Resistir com ternura, até as agressões que nós sofremos. É enfrentar o sofrimento sem perder o sorriso. E a fortaleza, você junta o conhecimento. Porque a fé e a fortaleza se alimentam do conhecimento. Quem não tem conhecimento de Deus vai enfraquecendo. E ao conhecimento, agora que você conhece, agora que você tem força, agora que você tem fé, dominar-se a si mesmo. E uma vez que você dominar a si mesmo, seja constante nesse domínio de si. Não é assim, hoje eu estou me dominando, amanhã eu estou me largando. Hoje eu estou controlado, amanhã eu estou descontrolado. Não, isso não. Peça a Deus a graça de você unir ao domínio próprio a constância. E sendo constante, nesse bem, viver como filho de Deus. E sendo filho de Deus, viver a fraternidade com seus irmãos. E em tudo isso, coroe com amor. Porque se essas qualidades existirem e crescerem em você, não deixarão você vazio e você vai dar bom resultado onde quer que você esteja. Então, uma vida vivida perto de Deus não acontece por si só. É preciso que você se esforce para que aconteça. Só que olha que interessante. Mas este esforço só vai lhe fazer bem e te trazer alegria. Trabalhando aqui na comunidade Canção Nova, porque eu vivo aqui, mas trabalho aqui. E os vários trabalhos.
eu fui descobrindo que para mim mais me alegra o trabalhar do que o resultado do meu trabalho. Porque o resultado do meu trabalho serve para os outros. Mas a minha alegria está em fazer. E se a minha alegria está em fazer, eu não posso ficar murmurando e reclamando do que eu faço. E esses dias, conversando com alguém enquanto eu trabalhava, eu ia refletindo sobre isso e eu dizia para ele: agora eu entendo de uma forma diferente o que São Paulo diz, que há mais alegria em dar do que em receber. Porque até quando a gente senta, para desfrutar juntos do resultado daquele trabalho, é mais feliz quem trabalhou. Você tem a alegria de olhar e pensar: eu colaborei com isso, eu ajudei a fazer. Por isso que Deus não faz sozinho a obra na nossa vida. Porque Ele quer que a gente participe dessa alegria. Esse esforço só vai fazer bem para você. Olha, o esforço para mudar a sua vida vai tirar você do tédio. Todo preguiçoso é um entediado. Então a gente tem que se perguntar se o tédio que a gente está vivendo não é fruto de inatividade, porque a gente está inativo. E mesmo uma pessoa doente e acamada pode ser ativa. Ativa na oração, ativa na esperança, ativa na fé, ativa no conhecimento das coisas de Deus. Eu não consigo, estou doente que não consigo nem ler, mas pode ouvir, coloca lá a rádio Canção Nova, põe a TV Canção Nova, põe alguém para ler a palavra de Deus para você, para ler um bom livro para você. E olha, ativo, até na cama a pessoa brilha, até na cama a pessoa reluz. Eu conheci uma senhora que era toda entrevada e ativa. Todos os dias levavam gente, tinha fila na porta da casa dela para ela atender em oração, porque a oração daquela mulher alcançava grandes milagres diante de Deus. E ela queria viver inclusive a obediência ao Evangelho, que manda pôr as mãos sobre os enfermos para eles ficarem curados. E às vezes tinha que pegar a mão dela e pôr na cabeça da pessoa, porque ela não tinha movimento para pôr as mãos. Diante de uma situação como essa, que desculpa a gente tem, não é verdade? Esse esforço só vai te fazer bem. Esse esforço só vai te trazer alegria, porque o comodismo nunca é bom, nem mesmo quando a gente se acomoda em fazer coisas boas. Nem mesmo quando a gente se acomoda em pregar a palavra de Deus. De vez em quando alguém pergunta para mim assim: quando você vai pregar para as pessoas, você não sente um friozinho na barriga mais não, né? Porque tem quantos anos que você prega, Márcio? Eu falei: tem 33 anos que eu prego a palavra de Deus. 33? 33. Então você já não sente mais aquele friozinho na barriga. Sinto todas as vezes. Quando a gente sobe num palco, num centro de evangelização para pregar para 100 mil pessoas, mais milhões de pessoas que estão acompanhando no ar, dá um friozinho na barriga. Mas dá também quando você vai falar para 4 ou 5 pessoas, principalmente quando são perto de você. E esse friozinho na barriga tem uma grande mensagem para nós. Sabe qual é? Que a nossa segurança não está em nós mesmos. Nós sabemos que o sucesso depende de Deus. Porque quando eu acho que eu já preguei o suficiente, que eu domino aquele tema e que eu posso falar dele até de cor, se você perguntar para mim assim, tem pregações que você sabe de cor? Um monte. E você sente esse friozinho? Sim, porque o dia que eu não sentir, significa que eu estou confiando só na minha prática. E eu me acomodei nesta coisa boa. E ali eu estarei sozinho e não vai ter fruto. Porque vai faltar todo o resto. E não estará assegurado, como diz aqui a palavra, se estas qualidades existirem e crescerem em vós, não vos deixarão vazios e estéreis. Quando eu estou acomodado até em fazer coisas boas, eu vou me esvaziando. E eu vou perdendo a fecundidade. O bem que a gente faz, quando a gente faz por mero costume, quando a gente faz por hábito, ou porque vai dar menos trabalho, não, eu vou fazer isso aqui logo, porque se eu não fizer, isso vai me dar mais trabalho lá na frente. Tem gente que faz logo, não é por virtude, é por esperteza. Você diz assim, não queria fazer esse negócio hoje,
Mas se eu não fizer isso hoje, vai dar mais trabalho amanhã. Então, para eu não ter trabalho amanhã, é a conta do preguiçoso. Para eu não ter mais trabalho amanhã, então eu já vou fazer agora. Não é? Eu e a minha esposa, a gente brinca muito com isso. E aí a gente sempre repete um para o outro. Quando você tiver algo muito difícil de fazer, entrega para o preguiçoso. Você sabe por quê? Porque ele descobre uma maneira fácil de fazer. É tão preguiçoso que ele é, se só tiver o jeito difícil, ele descobre um jeito fácil. É preguiçoso. Então, quando a gente faz a coisa para dar menos trabalho, o que acontece? Isso perde a força. Isso deixa de nos transformar. Isso deixa de ser uma virtude. Hoje muita gente pratica exercícios na academia. Quando você percebe que aquele peso está confortável para você, significa que ele não está produzindo mais resultado para você. Tem que doer, né? Então você pode fazer bonito para quem está lá perto, né? Aí você pega. Aí todo mundo está do lado, oh! Aí você vê que tem gente admirando, aí você faz mais ainda. Só que pode significar muito para os outros, para você. Não doeu, né? Porque não te custou nada. Só tem resultado quando custa alguma coisa. Esforço. Aquilo que não nos custa deixa de ser uma virtude. Você percebe por que Deus permite que sempre tenha algo custando para nós? Porque Ele quer que a gente cresça. Ou tristeza de um pai olhar um filho que só vive deitado, que só vive prostrado, que só vive acomodado, que é sempre o dia inteiro sentado diante da televisão, até para sair de casa, para poder brincar com os amigos, para poder jogar uma bola, o indivíduo não sai. Isso é uma tristeza. É uma criança, um jovem sem vida, sem brilho. E para o pai que ama, isso é uma tristeza. Deus ama você. E Ele vai fazer por você aquilo que se você não prestar atenção, você não vai fazer para o seu filho. O que Deus vai fazer para você? Vai te pôr para fora da sala de TV, vai arrancar o controle do videogame da sua mão, vai te colocar para poder fazer alguma coisa que seja útil e que te empurre no caminho da salvação. O verdadeiro bem só é alcançado com esforço. Só com esforço. Nós temos, gente, que pôr o coração naquilo que fazemos se nós queremos agradar a Deus. Vai fazer, faz de coração. Quando você tiver que fazer alguma coisa que lhe pareça pesada, trate de fazer com o coração. Você vai ter que fazer mesmo, não vai? Então faz com o coração. A hora que você for realizar um trabalho, a hora que você for conviver com uma pessoa difícil, você já não vai ter que conviver com ela mesmo? Faz de coração. Pessoa é chata para você, é inconveniente, você não gosta dela, mas você não vai ter que fazer. Põe o coração que fica mais fácil. Faz de coração que é melhor. Abraça a cruz que fica mais leve. Quanto mais você foge da cruz, mais pesada ela se torna e mais ela persegue você. Você pode fugir da cruz, mas não pode escapar dela. Qual é o segredo da cruz? Abraça. Abraça. Não foi te dado? Você não queria um dia? Você não assumiu? Você entendeu que é a sua missão? Abraça. Abraça o matrimônio. Abraça o seu cônjuge. Abraça o seu filho que dá problema. Abraça essa pessoa enferma. Põe o coração e aproveite o máximo essa situação em seu favor. Aprenda tudo que você puder aprender com ela. Tire o máximo, sugue tudo que você puder dessas experiências custosas. Faça como o estômago faz com a comida. Quando você joga uma comida no estômago, o estômago destrói aquela comida e tira dela tudo o que é importante para o corpo. Essas situações difíceis que tem aparecido, devora, tira o suco delas para ser alimento para você. Deus vai te dar a graça. Senhor, nós te pedimos que esta palavra venha se realizar sobre nós neste momento.
Porque olhando, Senhor, para esta palavra, nós entendemos que por Ti, Senhor, por Deus, vale a pena todo o nosso esforço. Porque o Senhor aproveita tudo para o nosso bem. E do mesmo jeito que sem esforço físico não há alegria no descanso, Senhor, sem esforço espiritual, sem esforço nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, na nossa vontade, não pode haver uma alegria, não pode haver uma alegre compreensão da vida, porque não há alegria na preguiça. Não encontra alegria verdadeira nessa vida. Quem não se esforça para chegar a Ti, Senhor. Por isso eu te peço, dá-me essa graça. E eu quero te louvar, meu Deus, de todo o meu coração, porque o Senhor não nos abandona e como filho o Senhor nos trata. Bendito seja, Senhor, porque o Senhor quer filhos fortes. O Senhor quer filhos cheios da Tua graça. Eu quero te louvar, Senhor, nesta manhã, porque esta palavra nos revela algo que é motivo de profunda alegria, que o Senhor, no seu divino poder, já nos presenteou, não vai nos presentear, já nos presenteou com tudo o que contribui para a vida que nós estamos pedindo. E para sermos cada vez mais Teus filhos, glórias e louvores a Ti, Senhor. Obrigada, Senhor.